Olá, vamos falar um pouco sobre os aspectos anatômicos relevantes na cirurgia de endometriose. Eu me chamo Leonardo Bezerra, sou professor da Universidade Federal do Ceará e essa aula não traz nenhum conflito de interesse sobre o assunto. Quando a gente fala em cirurgia ginecológica, cirurgia minimamente invasiva, é muito importante que a gente tenha em mente o objetivo principal, que é destruir o foco da doença, no caso da endometriose, por exemplo, das neoplasias. Mas, para tanto, nós precisamos, como vocês veem no vídeo, preservar a anatomia, preservar os órgãos nobres. Como vocês podem ver nessa cirurgia robótica, o ureter está sendo preservado durante a dissecção. E ao destruir, remover as lesões visíveis, a gente vai ter que aplicar os conceitos de anatomia para que haja segurança intraoperatória, para que a gente não gere lesões, complicações, e o nosso procedimento cirúrgico seja mais difícil, adoeça mais do que a própria enfermidade. Nesse vídeo, com a cirurgia robótica, vocês percebem que nós conseguimos tirar a lesão de endometriose, que estava justo-ureteral, uma vez que a gente identificou o ureter, identificou também o nervo hipogástrico, como vocês podem perceber, nervo hipogástrico, ureter. Então, essa dissecção, ela é fundamental. Nós precisamos, portanto, ter um marco zero. Durante a dissecção pélvica, nós que trabalhamos com o compartimento médio, trabalhamos com endometriose, temos que ter o ureter como marco zero, como nosso ponto de dissecção. É ele a referência onde a gente começa, por onde a gente caminha, para onde a gente vai. Aqui em Fortaleza, a Barra do Ceará é o marco zero. Recife tem seu marco zero, a Praça da Sé é o marco zero de São Paulo. E aqui na nossa cirurgia, o ureter. E é essa estrutura que os senhores podem ver mobilizada desde a artéria ilíaca interna até o paramétrio. Ele percorre toda a pelve. E percebam, senhores, como eu posso pensar, medialmente o nervo hipogástrico, lá no fundo, assoalho pélvico, lateralmente, nesse caso, nós temos a parede retal. Esse, por acaso, é o espaço pararetal. E vejam como o trajeto do ureter, ele desenha todo o nosso caminho. O ureter, na verdade, ele vai ter no seu início retroligamentar, próximo às artérias ilíacas. Ele vai ter o posicionamento à direita e à esquerda, respectivamente, anterior artéria ilíaca interna e medial artéria uterina. Quando ele entra no ligamento, ou seja, o ureter intraligamentar, ele vai ter um posicionamento medial ao paramétrio e ele vai passar exatamente por baixo da artéria uterina, que é um dos ramos da ilíaca interna. Ao entrar no paramétrio e antes de entrar na bexiga, ele é considerado ureter retrovesical. E esse é o espaço de Abuk, é o quarto espaço onde a gente vai encontrar o ureter logo antes da entrada dele na bexiga. Portanto, eu vou ter a estrutura retroligamentar bilateral, medial às artérias ilíacas, lateral ao nervo hipogástrico. E aqui a gente vai ter também a divisão no espaço pararetal de espaços laterais e mediais, também à mercê da posição do ureter. Neste caso, por exemplo, o ureter direito, ele divide para a lateral do ureter direito, ou seja, em direção aos vasos ilíacos, eu tenho espaço de Lático. Medial ao ureter, entre ele e o reto, o espaço medial, pararetal, medial, que é o Okabayashi. Dentro dele, a gente tem os ligamentos uterossacros, nesse caso, do lado direito, e o nervo hipogástrico. Portanto, utilizando o ureter como nosso marco zero, como nosso marco de dissecção, desde a artéria ilíaca até próximo da bexiga, a gente vai poder diferenciar as estruturas laterais, que são os vasos ilíacos, o forame obturador, que estão no espaço de Lático, e as estruturas mediais, que estão no espaço de Okabayashi, entre o ureter e o reto, que constituem, respectivamente, o nervo hipogástrico e o ligamento uterossacro direito, mais podalicamente. Aumentando a imagem para apresentar para os senhores esse quarto espaço.
que é exatamente o espaço de Abuque, onde o ureter vai passar um pouquinho lateral ao colo do útero e à vagina, em direção à bexiga, apresentando-se posteriormente retrovesical. Portanto, esse trajeto parametrial do ureter, passando por baixo da artéria uterina, como os senhores podem ver na ilustração, e emergindo do outro lado do paramétrio para entrar na bexiga, é um trajeto complexo, difícil, porque a gente não consegue vê-lo completamente, como a gente vê no trajeto anterior. Ele vai estar escondido, encoberto no paramétrio, vai estar abaixo da artéria uterina, e acima das veias também. Então, é um espaço que tem uma dissecção muito sangrenta e é um espaço onde, eventualmente, nós vamos ter, por exemplo, lesão de endometriose ligamentar, ou nós vamos ter neoplasia de colo uterino invadindo o paramétrio. Portanto, esse quarto espaço, que é o espaço onde o ureter emerge do paramétrio e entra na bexiga, passando por baixo da artéria uterina, é extremamente importante de ser reconhecido e conhecido por todos nós. Percebam, senhores, que o paramétrio ele vai dividir o compartimento anterior a ele, que é exatamente, perdão, o compartimento anterior a ele, que é exatamente a região dos pilares vesicais, o espaço vésico-uterino, e a região posterior a ele, que é a região entre o paramétrio e o reto. E vejam aqui em azul como o ureter transita em todos esses espaços e ele vai ter características de dissecção distinta na medida em que você está antes do ligamento do paramétrio, está dentro do paramétrio ou logo depois do paramétrio. Como vocês viram anteriormente, nos espaços pararetais, no próprio paramétrio e no espaço paravesical. Deste modo, nós podemos dividir a parede pélvica em três planos, tendo o ureter como esse marco divisório. Então, numerado com o número 1, a gente vai ter as estruturas mediais ao ureter, que ficam exatamente entre o ureter e o útero, septo, reto uterino e o próprio reto. Nessa região, nós vamos ter o peritônio parietal e o próprio ureter, e os vasos retais superiores e a artéria uterina, que são frutos da bifurcação ou trifurcação da artéria hipogástrica. Mais lateralmente a ureter, mais alto, a gente vai ter o segundo plano, que dialoga com os vasos ilíacos internos e suas tributárias, que são a uterina e a vesical superior. Percebam que essa divisão é interessante, porque quando a gente vai trabalhar com a dissecção da endometriose, a gente vai ter o trabalho medial ao ureter, e esse ureter tende a lateralizar. Na medida em que ele lateraliza, a gente vai encostando o ureter nas estruturas do terceiro plano, que são o nervo e a artéria obturadora e os vasos ilíacos externos. Nessa região, numerada como 3, é a região onde estão os gânglios e a região que mais interessa na dissecção oncológica, por exemplo. Na cirurgia para endometriose, que vai mais nos interessar é o plano 1, exatamente medial ureter. Então, a gente tem por premissa utilizar a ureter como nosso marco zero. E a nossa dissecção, no caso da endometriose, das lesões pararetais, das lesões de fundo de saco vaginal, das lesões de septo vaginal, elas vão estar todas mediais ao ureter. Portanto, o nosso ureter vai ser lateralizado e nós vamos caminhar nesse trajeto de número 1. Já nas neoplasias endometriais, neoplasias pélvicas, onde a gente precisa dissecar e ressecar os linfonodos ilíacos, a fossa obturadora, o ureter vai ser mobilizado medialmente, para que a gente consiga acessar o espaço entre o nervo arterial via obturador e a face medial dos vasos ilíacos internos, principalmente a artéria e via ilíaca interna. Essa dissecção também vai ser interessante, os senhores vão ver na frente, quando nós precisamos explorar as raízes sacrais. Elas ficam exatamente no trajeto abaixo dos vasos ilíacos. Portanto, nós temos o plano número 1, que é o plano mais medial, o plano número 2, que fica onde ficam os vasos ilíacos e suas tributárias, e o número 3, onde ficam os vasos obturadores e os vasos ilíacos maiores. Para a gente organizar isso, vamos tentar esquematizar.
Essa linha verde é a ureter, o nosso marco zero, caminhando desde o abdômen inferior até a bexiga. Dividimos, portanto, a pelve, a parte da bexiga, do útero e do reto, em espaço de reto, que é o espaço retropúbico, que está entre a bexiga e a síntese púbica, espaço vésico-uterino ou vésico-vaginal, entre a bexiga e o útero, ou bexiga e vagina, espaço reto-vaginal, entre o útero e o reto, e o espaço retroretal, que está entre o reto e as estruturas sacrais, promontório e o sacro. Essa divisão medial, ela nos ajuda porque são espaços naturais que existem e o gás da laparoscopia, por exemplo, vai ganhar esses espaços através da divulsão. Uma vez que a gente transita com o caminho do ureter, lembramos que ele vai passar exatamente dentro do paramétrio. Nós vamos ter o paramétrio como grande divisor de compartimentos. Nós vamos chamá-lo de divisor de águas. Ele divide, portanto, lateralmente o espaço paravesical e o espaço pararretal. Portanto, do paramétrio em direção à bexiga, temos o espaço paravesical, do paramétrio em direção ao reto, temos o espaço pararretal. Este espaço pararretal, por sua vez, como os senhores viram, ele é dividido em espaço pararretal lateral e medial. Espaço pararretal lateral, espaço dilático, onde nós temos o ureter como grande divisor, o espaço medial, que inclui o nervo hipogástrico, é o espaço do Kobayashi, e a gente vai ter a divisão dele com o espaço reto vaginal através do ligamento uterosacro. Percebam a segurança que nós temos em trabalhar nessa região entre os dois uterossacros. Ou seja, se eu identifico o ureter, se eu identifico o uterossacro, eu tenho nessa estrutura do espaço de Okabayashi o nervo hipogástrico, e entre os dois uterossacros eu tenho uma região avascular, uma região onde nós vamos, por exemplo, encontrar lesões de endometriose no septo reto vaginal, mais uma região de dissecção mais tranquila, porque o máximo que a gente vai ter aqui são pequenos nervos esplâncnicos que podem ser identificados e não necessariamente serem lesados. Na medida que a gente disseca mais lateralmente, por espaço dilático, vamos encontrar o ureter. E percebam a ilustração da artéria uterina entrando no útero através do paramétrio. Aqui, nós apresentamos uma outra estrutura fundamental para a nossa dissecção, que é o músculo psoas. Esse músculo psoas, ele é uma referência anatômica incrível, porque ele é uma estrutura fácil de identificar, macroscopicamente visível, e ele contém basicamente uma estrutura nervosa sensitiva, que são os nervos ilho hipogástrico e ilho inguinal na sua superfície, que são fáceis de identificar. Portanto, tudo que a gente vai trabalhar vai estar medial ao psoas. Então, olha só, se eu tenho uma pelve completamente bloqueada, eu consigo, ao identificar o psoas, fazer um trajeto seguro, porque exatamente medial ao psoas, nós vamos ter as artérias ilíacas, comuns esquerda e direita, a bifurcação em ilíaca externa e ilíaca interna, exatamente colado medial ao psoas bilateralmente. E logo abaixo da bifurcação da artéria ilíaca externa e externa, eu vou ter o nervo, artéria e veia obturadora, formando o trajeto para o forame obturador, que é muito importante quando a gente quer fazer a ressecção de gânglios desse forame, que é muito importante quando a gente quer fazer a ressecção dos gânglios ilíacos, mas também logo abaixo desse nervo obturador vamos ter as raízes sacrais, o plexo lombosacro, a confluência para a formação do nervo ciático. Portanto, se a gente tem como referir uma estrutura de parametrização para entrarmos na pelve de fora para dentro, seria o músculo psoas. A gente tem como referir um marco, um guia, um farol, seria o ureter. Então, identificar o psoas, identificando, por conseguinte, medialmente a ele, os vasos ilíacos. Identificar o ureter. E aí, quanto mais alto eu estou, quanto mais para o abdômen eu procuro, mais eu fujo da pelve, mais fácil de eu encontrar o ureter, cruzando à direita a artéria ilíaca comum, perdão, cruzando à direita a artéria ilíaca interna e cruzando à esquerda a artéria ilíaca comum. Então, se eu não encontro o ureter próximo à lesão, se eu não encontro
ureté, no centro da pelve, perto do útero ou perto da bexiga. Eu subo, procuro a artéria ilíaca comum esquerda, procuro a artéria ilíaca comum direita. Para encontrá-las, melhor maneira, encontrar o músculo psoas, que está lateral a elas. Do lado esquerdo, a artéria ilíaca comum esquerda vai ter o ureter cruzando inexoravelmente a sua superfície, no sentido medial para entrar na pelve, antes de entrar na pelve. E do lado direito, ele vai cruzar a artéria ilíaca interna logo antes de entrar na pelve. Então, gravem bem essa ilustração e usem esses parâmetros como referenciais. Como eu falei para vocês, portanto, o parâmetro divide esses dois grandes espaços, o espaço paravesical e o espaço pararetal, e ele é considerado, de fato, um grande divisor de águas. Ele divide a pelve, compartimento central, médio, em parâmetro anterior, que é exatamente as estruturas do espaço de Abuc, por exemplo, pilar vesical, septo vésico uterino, e as estruturas do paramétrio posterior, que são os ligamentos utero-sacro, reto, septo reto vaginal. O paramétrio lateral, que é o paramétrio per si, ele é habitado pela artéria uterina, mais superficialmente, veia uterina, mais inferiormente, e os ramos bem profundamente das raízes sacrais dos nervos parasimpáticos. Portanto, a gente entender toda essa compartimentalização como uma grande estante organizada na pelve vai ajudar a gente a dissecar. Dissecando o parâmetro anterior, a gente vai ver que, ao liberar os pilares vesicais, vamos ter bexiga, útero e o espaço vésico-uterino, que, como os senhores viram, é o espaço onde lateralmente vai aparecer a artéria uterina e ureter, e medialmente eu tenho esse espaço avascular, que é o espaço onde dissecar de identificação da separação entre a bexiga e o útero. Trabalhando especificamente no parâmetro lateral, como nós vimos, ele divide em espaço paravesical e espaço pararretal. Nós temos a entrada da artéria uterina exatamente, praticamente a 90 graus, saindo da ilíaca comum, mergulhando no paramétrio. Então, a artéria uterina é a primeira estrutura mais superficial que a gente vai encontrar ao dissecar o paramétrio. Quando eu ligo a uterina e ligo as veias uterinas que estão logo abaixo da artéria uterina, eu vou encontrar os nervos esplâncnicos pélvicos bem mais profundamente, ali já quase perto do assoalho pélvico. E ao rebater essas estruturas, caminhar para o espaço pararetal, eu vou ter o nervo hipogástrico, que ele desce medial ao ureter. Então, como os senhores podem perceber, o paramétrio lateral ele é habitado pela artéria e veia uterina, mais superficialmente, e mais profundamente pelos nervos esplâncnicos. E ele é visitado pelo nervo hipogástrico, que vem ali pelo espaço pararetal, medial ao ureter. O espaço do paramétrio posterior, ele é um pouco mais complexo na sua anatomia, porque são várias camadas que envelopam o reto, né? E exatamente nessa inserção do reto, na parede pélvica, que a gente chama de fáscia de Tolde, ele forma o primeiro espaço, que é o espaço pré-sacral retrofacial, onde nós temos a fáscia pré-sacral e o espaço pré-sacral, que envolve toda a estrutura do reto, prendendo na face de Toad, na parede pélvica. Na medida que eu invado, que eu entro nesse espaço, eu vou ter o espaço interfacial, ocupado pela parede do reto, e literalmente o espaço transmesorretal, que é o espaço pré-sacral, literalmente, que é o espaço que está rente ao sacro, em cima das estruturas das raízes nervosas. Essas informações são importantes para a gente perceber que o reto está literalmente preso à parede pélvica através da face de Toad, e eu vou identificar o espaço pré-sacral, o espaço interfacial e o transmesorretal, quando eu vou precisar individualizá-lo para dissecar lesões, por exemplo, de endometriose retal, protegendo nervos, vasos, para proteger a irrigação e inervação retal. A face de Toad, portanto, é o nosso referencial para a gente desenvelopar o reto dessas estruturas faciais que o recobrem. Quando eu penso em anatomia, eu penso para que serve o conhecimento anatômico? Para eu criar um passo a passo para a dissecção.
E na endometriose, a gente tem um princípio de centralização da doença, ou seja, eu identifico as estruturas anatômicas que eu falei como uma, um mantra, como um passo a passo para a dissecção. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, mobilizar o sigmoide, fazer ureterólise, ou seja, identificar a ureter em toda a sua extensão. E deste modo, identificando espaço pararetal, o Kobayashi, identificando os nervos hipogástricos mediais, identificando espaço pararetal dilático, que é o mais lateral, identificando no final somente os limites da lesão. Portanto, o objetivo, quando a gente trabalha com anatomia, quando a gente tem todos esses parâmetros na cabeça, é não ir direto à lesão. A gente vai criar todas as estruturas anatômicas para depois, no final, identificar a lesão, para depois, literalmente, atacar a lesão. Então, o primeiro passo seria identificação da fáscia de Told, descolando o reto da parede. Quando eu faço isso, percebam que existe uma região avascular. Eu já identifico os nervos hipogástricos. E eu gosto de fazer a dissecção liberando bem o reto, porque eu vou identificar o primeiro parâmetro, que é o psoas. Percebam as fibras musculares, os nervos ilioinguinal e hipogástrico, e logo medialmente os vasos ilíacos e o ureter esquerdo. Não tem erro. Quando eu transito identificando a estrutura muscular vermelhinha do músculo psoas, eu vou me deparar com os vasos ilíacos. E é importante que a gente tenha essa dissecção. Vejam aqui o ureter cruzando a artéria ilíaca esquerda. E vejam agora a separação do ureter sendo jogado lateralmente e a identificação da fossa pararretal do espaço de Okabayashi, que é o espaço mais medial. A minha pinça bate no reto, jogando ele para o lado, e lateraliza o ureter para o outro lado. Essa identificação me ajuda, por exemplo, a encontrar o promontório sacral, o espaço retroretal, que é a face pré-sacral, onde eu vou ter as raízes nervosas, e identificar definitivamente o nervo hipogástrico. E ele, ao ser tracionado, ele desenha o trajeto em cima do promontório. Essa manobra que a gente fez agora, eu vou repetir novamente para vocês, ela é muito importante, porque é a maneira que eu tenho de identificar o nervo hipogástrico. Ao tracioná-lo, a gente percebe o movimento dele sobre o promontório sacral. Então, o nervo hipogástrico vai estar aqui, medial à ureter. Quando a gente entra no espaço, a gente vai ter a artéria ilíaca, o ureter e o reto. E é exatamente batendo no reto de um lado, batendo no ureter do outro, que eu vou encontrar um espaço avascular, um espaço pararretal, e o gás vai me ajudando a dissecar. Percebam, senhores, que a pinça da mão direita joga o reto medial e a pinça da mão esquerda joga o ureter lateral. Daí eu vou ter os vasos ilíacos, o ureter e, nesse caso, a face medial. Depois de separar tudo isso, identificar o ureter, identificar espaço pararretal, é que eu vou atacar a lesão em septo reto vaginal. E nesse momento, a gente vai atacar a lesão separando o espaço do reto para o útero. Vamos em frente. Nesse espaço pararretal, eu tenho referências importantes. Percebam, senhores, que eu estou procurando descolar a lesão da vagina. Muitas vezes a gente abre a vagina nesse momento e percebam aqui, ó, vagina, espaço pararretal e aqui o pararretal direito. O objetivo, portanto, é a gente conseguir identificar ureter, ligamento uterossacro, identificar o espaço de Okabayashi, que é o espaço mais medial, para só depois de separar tudo, a gente descolar o reto da parede. Muitas vezes, a lesão ela dá uma volta no septo reto vaginal, como se fosse um bigode. Então, a ressecção dessa lesão é muito importante ser feita no final, depois da gente identificar tudo. Voltando aqui para o vídeo, percebam, senhores, eu só descolo o reto do septo reto vaginal, a gente só derruba o reto depois de identificar as estruturas. E aqui sim eu tenho identificado os vasos ilíacos, tuba, útero, corpo uterino, parede do reto aqui embaixo. Eu vou ter também o ureter aqui cruzando os vasos ilíacos, nervos hipogástricos bem identificados. E lá no final, o septo reto vaginal, identificando e separando o que é reto,
passo para retal esquerdo, nervo hipogástrico, percebo que ao tracioná-lo ele aparece bem em cima do promontório. A lesão já foi descolada do septo, o espaço entre o colo uterino e vejam aqui, a gente refazendo a localização da lesão que anteriormente estava aderida ao septo reto vaginal. Agora a gente jogou a lesão para o reto, para que o cirurgião coloproctologista consiga ressecá-la com mais segurança. Portanto, todo esse trajeto lhe foi feito uma vez, mais uma vez, vou repetir. Eu identifiquei o ureter, que eu identifiquei o ligamento uterosacro, espaço de Okabayashi, o espaço entre o ureter e o ligamento uterosacro, separando o ureter do ligamento uterosacro, separando o uterosacro da parede retal, que é o espaço pararetal, para só depois identificar essa lesão branca e só depois abrindo o septo reto vaginal, só depois remoção da lesão e dos ligamentos uterossacros. Para finalizar, a gente precisa entender que não é só de vasos de ureter que vive a pelve, nós temos uma extensa inervação pélvica que manda informações sensitivas, motoras e funcionais através de um plexo de nervos mistos, que, do ponto de vista autonômico, são nervos complexos que contêm estruturas simpáticas, que vêm do nervo hipogástrico, lá em cima, através do plexo hipogástrico superior, que bifurca os nervos hipogástricos igual às artérias ilíacas, encontrando-se no plexo hipogástrico inferior. E esse plexo hipogástrico inferior é o local onde misturam-se as raízes esplâncnicas parasimpáticas com as raízes do nervo hipogástrico, que são as raízes simpáticas. Então, o que é simpático é amarelo, o que é parasimpático é roxo, e quando eles se espalham, se misturam no plexo hipogástrico, eles chegam como nervos mistos para as estruturas viscerais. Portanto, útero, vagina, reto, tem uma sensibilidade autonômica mista, formada por raízes dos nervos esplâncnicos e por raízes dos nervos hipogástricos, respectivamente, parasimpático e simpático. E saindo também das raízes sacrais, a inervação somática formada pelo nervo pudendo. É importante que a gente entenda que esse espaço pré-sacral, ele vai ter raízes que vão gerar os nervos ciáticos, saindo de S1, S2, S3, S4. A confluência desses nervos vai formar, no final das contas, o grande nervo motor para o membro inferior, que também vai ser responsável pela mobilização do membro inferior e sensibilidade. Nessa pelve do canto superior esquerdo, os senhores podem observar que as raízes nervosas de S1 e S3 se juntam formando o nervo ciático, e a identificação dessas raízes nervosas lateralmente ao centro da pelve, do sacro, são muito importantes. Para identificá-las, eu vou precisar abrir o espaço pré-sacral. É esse espaço onde, em cima do promontório sacral, nessa face pré-sacral. E lá embaixo, no final, vou ter os nervos esplâncnicos, que são as raízes mais profundas. O músculo piriforme é a minha referência para entrar no canal do Alcock. E lateralmente, eu vou ter a artéria glútea superior, que é a referência para identificar a raiz de S1. Então, percebam que todas as estruturas são laterais e estão todas abaixo da artéria ilíaca. Então, eu preciso jogar as artérias laterais para encontrar as raízes sacrais logo abaixo do nervo obturador, logo abaixo das estruturas laterais. E aí eu vou ter os nervos esplâncnicos, raízes de S2, S3, S4, formando o ciático, o sacro espinhal, que separa e divide o canal de Alcock, e do outro lado, a emergência do nervo pudendo, dos vasos de nervo pudendo, e no final, o sacro, artéria glútea superior S1, S2, S3 e S4. Essas estruturas na pelve, profundamente, elas vão ter o músculo piriforme como grande referencial. E é exatamente abaixo dele, no ligamento sacroespinhal, que passa o nervo pudendo, através do canal de Alcock, lateralmente o nervo femoral, o nervo ciático, que dá origem à inervação do membro inferior. A parede pélvica também vai definir medialmente os nervos sensitivos, que passam por cima do psoas e formando as raízes do nervo pudendo. Para a gente identificar essas estruturas nervosas, a gente vai precisar usar outros referenciais.
E aqui a gente tem uma dica interessante, utilizando os vasos ilíacos internos como plano de referência. Então, utilizando os vasos ilíacos, aqui nós temos, vou voltar um pouquinho o vídeo para você identificar melhor. Então, aqui a gente vai ter os vasos ilíacos, plexo lombosacro, nervo obturador. Então, quando eu faço os vasos ilíacos e faço o nervo obturador, eu vou encontrar o plexo lombosacro e as raízes lombosacrais bem profundamente na pelve. Daí eu vou utilizar os marcos anatômicos laterais, que vão ser o músculo psoas, nervo genitofemoral, nervo obturador. Então vamos lá. Artéria ilíaca externa, veia ilíaca externa, logo abaixo, nervo obturador, lateralmente, medialmente, os marcos anatômicos mediais, que vão ser o ureter, artéria umbilical e artéria uterina. Então, eu jogo o ureter e a artéria umbilical e uterina para o meio, jogo o ureter para o meio, jogo as artérias ilíacas e as veias e os obturadores para a lateral, e aí eu vou encontrar no meio, no plano abaixo da artéria e veia ilíaca interna, como os senhores podem ver, as raízes sacrais, o tronco lombosacro, o nervo ciático e o nervo femoral posterior. Aqui nós temos o ligamento uterosacro como referencial, o tronco lombosacro e as raízes de S1, S2, S3, formando o nervo ciático. Nessa dissecção, perceba que a gente começa abrindo, como eu falei para vocês, em cima do músculo psoas, abertura lateral. Esse referencial do psoas vai ser permanente. O nervo genitofemoral passa lateralmente. E é exatamente aqui, nessa ilustração, que a gente vê psoas e o nervo genitofemoral. A artéria ilíaca, ela está medial e logo abaixo da artéria ilíaca, nervo obturador. Então, artéria ilíaca, veia ilíaca, afastando a veia ilíaca, afastando o nervo obturador, que é isso aqui, nervo obturador, mais medial. Quando eu jogo todo mundo para o meio, eu vou encontrar logo abaixo do nervo obturador o plexo lombosacro. Percebam que nessa robótica, o auxiliar segura a artéria e veia ilíaca, eu já faço o nervo obturador e lá no fundo, em roxo, o tronco lombosacro. Então, essa dissecção, esse caminho, usa como referencial os vasos ilíacos, que vão ser jogados mediais, o nervo obturador e logo abaixo do nervo obturador eu vou ter aqui branquinho o tronco lombosacro. Fácil de identificar quando eu tenho um bom auxiliar mobilizando os vasos ilíacos. A artéria, o nervo e a veia obturadora ficam localizadas laterais, plexo lombosacro e os vasos ilíacos. Tá. Quando eu uso o ureter como marco anatômico, percebam agora que eu vou jogar os vasos ilíacos mais laterais e vou entrar mais medial. Então, o ureter, que é esse tubo verdinho em direção à bexiga, para ele ser identificado, eu preciso mobilizar os vasos ilíacos para a lateral, diferente do que eu fiz inicialmente. Eu mobilizei inicialmente medial, agora eu mobilizo os vasos ilíacos laterais, e exatamente nesse folheto do peritônio eu vou encontrar artéria umbilical, obliterada, artéria uterina e ureter medialmente. Ao fazer essa dissecção, eu consigo identificar essas emissárias da artéria ilíaca interna, que a artéria ilíaca interna vai virar umbilical obliterada e vai jogar o ramo da uterina, passando logo em cima do ureter. Utilizando o ureter como nosso referencial, a gente vai ter o ureter mais medial e os vasos ilíacos laterais sempre, em todo o projeto de ureterólise que a gente for fazer. Finalizando, quando a gente afastou os vasos ilíacos mediais, afastou o nervo obturatório, a gente vai encontrar a raiz, a raiz do plexo lombosacro e, no final, o ligamento pterosacro. O ligamento pterosacro é exatamente o ponto onde o tronco lombosacro conflui para formar o nervo ciático. Então, S2, S4, as raízes sacrais, elas confluem, passam logo abaixo do ligamento interossacro, que é essa estrutura em amarelo, e depois ela já emerge como nervo ciático. O ligamento interossacro ele vai ser uma referência importante, porque ao ressecá-lo, de um lado eu vou ter o nervo ciático, do outro o nervo pudendo, entrando no canal de Alcock. Então aqui está o ligamento interossacro, está aqui as raízes sacrais que entram e confluem logo abaixo dele
para virar nervo ciático, descendo para o membro inferior e o nervo pudendo, que passa em direção ao canal de Alcott. Então, a identificação do ligamento sacroespinhoso nesta dissecção ela é importante. E lembrar que ele fica mais distal, mais podálico. Uma vez que eu identifiquei as raízes sacrais, como eu mostrei aos senhores anteriormente, eu desço podalicamente e esbarro no ligamento sacroespinhoso. Percebam aqui, ó, as raízes sacrais, o plexo lombosacro, e ao descer, a gente vai se deparar com o ligamento útero-sacro. E logo depois dele, repetindo, confluência das raízes sacrais para formar o nervo ciático e, medialmente, o nervo pudendo, entrando no canal de Alcott. É importante, portanto, que a gente use os marcos anatômicos, observe a anatomia, respeite e entenda que existem espaços avasculares, todos esses espaços que eu falei, eles já existem, a gente precisa encontrá-los para fazer uma dissecção hemostática, uma cirurgia limpa, com visualização e identificação de tudo. Para isso, seguir passo a passo a dissecção, identificando as estruturas anatômicas é a estratégia de maior eficácia e de maior segurança para o tratamento das grandes enfermidades pélvicas, quer seja endometriose profunda, quer seja neoplasia endometrial de colo uterino. Muito obrigado a todos.